Não é virtude ser invejoso. Muito pelo contrário, isso é tido como um grande defeito. Você cobiçar o que não é seu. Você querer ter aquilo que não lhe foi dado. E esse tipo de pensamento, irmãos, onde você vai se entregando cada vez mais à cobiça, é a raiz de muitos males, muitos males. Se você observar, é da cobiça, ou seja, este é o nascedouro do furto, a cobiça é o nascedouro, muitas vezes, do homicídio, do adultério, do desrespeito com a autoridade. E não é à toa que o 10º mandamento é apontado pelo apóstolo Paulo como um mandamento usado por Deus para refreá-lo e para sacudi-lo naquela vida que ele levava. Ele diz: eu não conheceria o pecado se a lei não me dissesse, não cobiçarás. E esse é um dos aspectos da lei de Deus que só vai ser encontrado na lei de Deus. Porque em nenhuma outra legislação do mundo você tem uma ordem dizendo não cobice. Pelo simples fato de que todas as legislações humanas, elas dizem respeito ao que é chamado de foro externo, ou seja, daquilo que eu externalizo para que o outro veja e julgue. Mas a lei de Deus é espiritual e por isso ela diz, não cobiçarás. E ela dá exemplos. Nem o boi, nem o jumento, nem a serva, nem o servo. Para o nosso tempo seria nem a casa, nem o carro, nem o emprego, nem a profissão. Você não deve cobiçar nada do que é do outro. Porque sempre que você cobiça, você está... O teu ódio que pode ser gerado ali contra o teu próximo, na verdade, é só uma expressão possível do ódio que talvez você não possa exercitá-lo com as tuas mãos, que é o ódio a Deus. Você não odeia o outro porque ele tem aquilo. Você não simplesmente inveja o outro porque ele tem tais e tais coisas e você não tem. Não, não é isso. A tua raiva é em relação a Deus. Porque se você se coloca no lugar de Deus e você senta no trono de Deus para dizer, se eu fosse Deus, eu me daria coisas melhores. Emprego melhor, esposa melhor, marido melhor, casa melhor, carro melhor, tudo eu daria melhor a mim mesmo, porque eu sei governar melhor a minha vida do que o próprio Deus. Tudo isso está implícito no momento em que você olha para alguma coisa que Deus não te deu e você cobiça. Ah, se minha esposa fosse assim. Ah, se meu marido fosse assim. Ah, se eu tivesse tais coisas. Isso é um pecado contra a honra de Deus. Cobiçar o que nós não temos é um pecado contra a honra de Deus. Os remédios para esse pecado são pelo menos 2. Em primeiríssimo lugar, e sem concorrência, encontrar satisfação em Cristo. Veja, o remédio para a cobiça, do que cobiça ter o emprego do outro, não é ter o emprego do outro. Sabe por quê? Porque quando você alcançar o emprego que você tanto disse que queria ter, a casa, o carro, a esposa, o marido, aí você vai ocupar o teu coração em outro ídolo. E depois outro ídolo.
Então isso não é remédio para a cobiça. O remédio para a cobiça é você ser satisfeito naquilo que Deus te deu hoje. Como na oração que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina. Senhor, dá-nos o pão de cada dia hoje. Esse é o primeiríssimo remédio. E o segundo remédio é: deixe de ser preguiçoso e trabalhe. Deixe de ser ocioso e trabalhe. Estude, se esforce. Use dos meios que Deus deixou nesse mundo para alcançar as coisas. E se for da vontade de Deus, e se estiver dentro dos decretos de Deus, Ele vai usar a providência para te dar. Não cobiçarás